Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar a você um atendimento que eu fiz a uma mãe de uma criança portadora do TEA, transtorno do espectro autista. Se você tem um pouco de conhecimento da visão sistêmica, da terapia sistêmica, você sabe que nós não devemos constelar por outra pessoa. Porém, há uma exceção, como toda regra tem exceção, essa regra também tem exceção. No caso de pais de crianças pequenas, os pais podem constelar pela criança. E no caso da criança portadora do espectro autista, ela pode também constelar por seu filho, sua filha. Repetindo, esse atendimento foi feito baseado nas leis sistêmicas. Aqui eu vou ler um pouco do que o Bert Hellinger fala sobre o autismo. Ele diz o seguinte, que autismo, hiperatividade e déficit de atenção, tudo isso parece ser muito comum atualmente nas crianças. A frase do Bert Hellinger, as crianças são sempre inocentes. Por que tantas crianças, então, apresentam essas síndromes? Nós aprendemos que as dinâmicas do autismo são semelhantes às dinâmicas da esquizofrenia e estão bastante ligadas a segredos de família. Algo que não pode ser falado, mas precisa ser visto, precisa ser reconhecido. Ou seja, a criança que é portadora ou da esquizofrenia ou do autismo, segundo a visão sistêmica, ela está servindo ao seu sistema familiar. Ela está sendo portadora de uma necessidade grande desse sistema familiar que já vem adoecido há muitas gerações. Então, esta criança, ela vem com o papel, com a função de chamar atenção para as pessoas que cuidam dela, para as pessoas dessa família, para alertar essa família que existe alguém excluído, e excluído de forma muito séria. Além de ser excluído, tem um segredo de família por trás. Então, essa criança portadora do autismo, ela se identifica com essa pessoa que foi excluída. E é isso que você vai ver nesse vídeo, porque eu vou mostrar a você como foi esse atendimento que eu fiz. Continuando, só mais um pouco aqui do que o Bert Hellinger fala, algo muito importante. Por mais que os cuidadores, a família, esteja atenta às necessidades dessa criança, por ela ser extremamente sensível, essa criança ela percebe que esses cuidadores, que essa família, que essas pessoas que estão ao redor dela, na verdade, eles não estão olhando para ela, por estarem profundamente presos nos seus próprios emaranhados. E a criança percebe isso. Olha que coisa interessante e profunda. Veja quão profundo é esse olhar sobre o autismo. É como se a criança ela tivesse, na verdade, um dom de olhar para o que é essencial, aquilo que é mais urgente, que é mais importante de ser visto, que só é visto pela alma. Olha que profundidade. Ele continua dizendo que não existe criança com déficit de atenção. O que existe é criança com a atenção em outro lugar, que não a escola. Ela percebe até que os seus cuidadores, seus pais, sua família, seus professores estão presos nos emaranhados sistêmicos. Então ela tem atenção, só que a atenção dela está em outro lugar, que nós sabemos que é a sua própria alma, que está ligada à alma de alguém excluído lá atrás. Ela continua dizendo que as crianças portadoras do espectro autista, elas estão voltadas, a atenção delas está voltada justamente para a casa dela. E para os pais que não assumem suas responsabilidades e não resolvem suas questões sistêmicas, certo? A criança fica em vão tentando fazer algo para chamar a atenção deles. Então a criança recebe medicamento, a criança recebe cuidados de terapeutas, de mãe, de pai, ela recebe cuidados, porém ela entende isso que a gente vem explicando. Não adianta somente medicar, é preciso olhar e corrigir esses emaranhados sistêmicos. É preciso incluir esta pessoa que foi excluída de forma secreta lá atrás.
E é por isso que algumas vezes o medicamento não resolve, porque o medicamento trata o sintoma, não trata a causa. Agora eu vou mostrar a você como foi esse atendimento, mas eu preciso deixar bem claro, este foi o primeiro atendimento do sintoma do autismo feito com essa mãe. Segunda coisa importante, esta mãe que veio para mim, essa filha é uma filha adotiva. Então temos duas questões aí de alma profundas. Essa filha que é portadora do sintoma também é uma filha adotiva. Então, como eu sempre explico, para a visão sistêmica, que é uma expansão da consciência, que é uma nova fronteira do entendimento, o sintoma, seja ele qual for, ele está a serviço do nosso sistema familiar. Ele está servindo a vida, seja vício, seja cardiopatia, alergia, queda de cabelo, ansiedade, depressão, autismo, esquizofrenia, todo o sintoma, ele tem um papel dentro do nosso sistema familiar. Alerta como uma luz vermelha piscando, dizendo que alguém precisa começar a olhar para as questões familiares à luz da visão sistêmica. O nosso inconsciente, ele carrega informações da nossa vida desde que a gente nasceu e do nosso sistema familiar. Para o nosso inconsciente, não existe passado. O tempo não é linear. A física quântica já nos ensina isso. Então, as informações preciosas do nosso sistema familiar estão à nossa disposição quando usamos as ferramentas certas. Isso é uma maravilha. Temos muito que agradecer a Deus por isso. No caso, com o histórico da menina, com o histórico da mãe adotiva da criança e com o histórico do sintoma, eu monto a constelação. Então, eu coloquei número 1 representando a mãe biológica. Então, a minha cliente, que é essa mãe adotiva, ela não sabia o que simbolizava cada número. Pedi para ela escolher um bonequinho para representar o número 1. E ela escolheu essa bonequinha aqui, vestida de azul. E aí eu perguntei a ela, onde você sente que ela deve ficar? Ela falou, Ru, não gostei dessa representante, não gostei dela. Bota ela lá atrás. Gente, eu rio, sabe por quê? É muito lindo você ver a prática de tudo que eu explico. Então, aqui, perto de mim, representa o passado, aqui representa o futuro, ok? Então, ela estava aqui, minha cliente, e falou, bota ela lá atrás. Bem lá atrás, tipo assim, quase que ela nem queria que essa bonequinha aqui entrasse, tá? Eu coloquei aqui atrás, ela falou, e bota ela de costa. Eu fui pedindo para ela escolher, a pessoa tanto escolhe os bonequinhos, como escolhe o lugar onde ela sente que o bonequinho deve ficar, nesse campo. Então, essa bonequinha aqui, ela escolheu para representar o número 2, que era justamente a sua filha adotiva, que tem o autismo, certo? Só que ela não sabia o que representava. Ela escolheu essa bonequinha loirinha, preste atenção, bonequinha loirinha, tá? E essa bonequinha negra. E aí foi acontecendo a constelação. Esse aqui eu escolhi como sendo o número 3, representando o sintoma, o representante do autismo, certo? Mais uma vez, ela não sabia. E eu perguntei, onde você sente de eu colocar esse representante? Então, ela pediu para esse representante, que é o sintoma, ficar aqui. Olha isso, gente. O sintoma se posicionou ao lado da criança portadora do autismo. Olha só. Depois eu pedi para ela escolher um representante para o pai biológico dessa criança. Sem saber que era o pai, ela escolheu esse representante e eu perguntei, onde você sente dele ficar? Ela falou, atrás dessa boneca loirinha, Ru. E assim a gente foi montando a constelação. E esse aqui, onde você sente de eu colocar esse representante aqui? Ela falou, lá atrás, do lado daquela boneca de azul, aqui, ó. Aqui atrás, tá vendo? De costas também. Tá? Quem era esse bonequinho aqui? Era o marido dela, o pai adotivo, tá? Pedi a ela para escolher um representante para o número tal, que seria ela mesma, a minha cliente, que era a mãe adotiva dessa criança. Ela escolheu esse coração.
E eu perguntei, onde você sente de ficar esse coração? Ela falou, na frente da garotinha. Lindo, né? E aí, eu pedi para ela escolher mais 2 representantes que seriam autismo, como eu já disse no começo do vídeo, é um segredo de família. Alguém foi excluído de forma violenta, ou seja, houve uma vítima e um perpetrador dessa vítima. Então eu pedi para ela escolher mais 2 números, sem dizer a ela o que era. Ela escolheu essa bonequinha para representar a vítima. Olha só, gente, preste atenção. Para representar o número tal, que ela não sabia o que era, mas eu sabia que era a vítima. E eu perguntei, bota onde? Ela falou, bota lá atrás, lá atrás. Tipo assim, ela nem queria que entrasse no campo, entende? Em outras palavras. Aí eu coloquei aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui, que ela também não sabia o que era, que simbolizava, provocou, que fez a violência, o perpetrador. Fica onde? Ela falou, fica do lado da garotinha, olhando para ela. Aqui, ó. Tá vendo? Olhando para ela, virado para ela. Falei, ok. Fica aqui, ó. Essa formação aqui já mostra pra gente, já confirma tudo que a gente estuda, que a gente ensina sobre campo morfogenético, sobre física quântica, sobre o inconsciente familiar, não é verdade? Sobre epigenética, sobre o fato de que pertencemos a um clã. Aqui nós vemos que tem 2 clãs, tem o clã da garotinha e seus pais biológicos e tem o clã dos pais adotivos, aqui e aqui representados. Todo e qualquer movimento sistêmico, seja rápido, seja demorado, seja completo, seja um exercício, todo ele tem a função de mostrar ao cliente qual é o lugar que o sintoma está ocupando no inconsciente dela. No caso aqui, mostrar a ela, confirmar para ela que essa criança, que é a filha adotiva dela, está completamente ligada à vítima. Gente, preste atenção. A mãe biológica, e ela está de azul, a mãe biológica. O sintoma veio de azul. E aí, a minha surpresa foi quando a cliente falou para mim, você sabe qual é a cor do autismo? Eu falei, não. Ela falou, é azul. Olha isso, gente. Tá vendo? Ela escolheu um bonequinho de azul, a mãe biológica de azul. Claro que houveram mais coisas, mas essa aqui é a base. Olha só como essa menina está presa, está no emaranhado dessa família, certo? E por sua vez, essa família que a adotou tem os seus próprios emaranhados, certo? Porque no universo de 8 bilhões de pessoas, ninguém se atrai por acaso. Não existe acaso, não existe coincidência. É a ferida de um sistema se unindo à ferida do outro sistema para promoverem uma compensação. Aqui é a criança. Do lado da criança, o autismo, o sintoma. Atrás dela, o pai. Do lado esquerdo dela, a pessoa que fez a violência. À frente dela, a mãe adotiva. Eu tô tirando aqui só para você ver. Aqui atrás, lá no passado, porque aqui é pequeno, mas na hora fiz com a tábua maior. Então, lá no passado, ela pediu para ficar a mãe biológica, o marido dela, da cliente, e a vítima. Veja, a menina, ela é mulata. Ela não é branquinha, não é loura, ela é mulata. Mas aqui, a mãe adotiva escolheu uma garotinha loirinha, do cabelo lourinho, branquinha do cabelo louro, igual a vítima branquinha do cabelo louro. Entende como a menina está identificada com a vítima? Gente, é a prova do que a gente estuda na teoria. Não tinha como essa mãe saber quem era quem que ela estava escolhendo. E não tinha como eu saber onde é que ela ia escolher o posicionamento e o lugar de cada pessoa, de cada bonequinho aqui. A gente tem o objetivo de, primeiro, fazer com que o cliente veja, porque ver é ser livre. E depois é ir liberando essas energias de tantos emaranhamentos, porque é óbvio que isso não começou na geração dessa criança. É claro que não. E aí, o que eu quero chamar também a atenção, sua atenção, porque já tem bastante informação aqui,
Vou virar para você ver de novo. A criança está presa ao molestador ou assassino, não sei, certo? Não sabemos. Alguém violento está entre eles, entre o sintoma pai, e aqui atrás temos a vítima, como eu já mostrei, identificada totalmente, a menina identificada com a vítima, a mãe biológica e o marido da cliente. Então a gente vai prestando atenção nos sintomas do cliente. O que é que a cliente sente? Para depois a gente ver onde é que essa pessoa, esse cliente, está julgando. Quem essa cliente está culpando? Porque nós sempre estamos julgando alguém. Sempre estamos julgando alguém. Ela falou assim, Ru, eu não julgo ninguém. Eu sou super de boa. Ai, gente, se fosse assim, mas não é assim. O que traz emaranhamentos para a nossa vida é o que a gente não sabe a nosso respeito, certo? Então, quando ela pede para eu colocar a representante da mãe biológica, que ela não sabia que era a mãe biológica, que ela faz assim, bota lá atrás, eu olho para a expressão dela, eu pergunto o que ela sente. Ela falou, não gosto dela, certo? Traduzindo, há um julgamento dessa mãe adotiva por ter dado a sua própria filha para adoção, é claro. E também há uma crítica do tipo assim, tá vendo? Por sua causa, porque você não criou sua filha, ela veio para mim. Porque, gente, é uma responsabilidade muito grande. Dependendo do nível de autismo, tem casos que são mais pesados do que outros. Então, existiu uma crítica muito forte da mãe adotiva em relação à mãe biológica. Só que nós não podemos julgar ninguém, não é verdade? Então, a constelação serve para mostrar a gente os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios julgamentos, as críticas, para que a pessoa possa suspender essas críticas. E nessa cliente também tinha uma crítica forte em relação ao seu próprio marido, porque, resumindo, partiu dele a ideia de adotar justamente essa criança com essas limitações, com esse peso, e também um julgamento à vítima. É como se a cliente, em outras palavras, inconscientemente dissesse assim, por sua causa, sobrou para mim. Entende? Então, aqui a gente tem a intenção de promover o amor na prática, que é incluir essa pessoa. Essa pessoa precisava ser incluída no primeiro movimento. É claro que esse movimento não terminou aqui, tá? Foi o primeiro movimento. E é claro que ela precisava também suspender todo o julgamento em relação à mãe biológica e todo o julgamento em relação ao seu próprio marido e suspender o julgamento em relação a esta pessoa aqui, que ela escolheu em formato de casa. Provavelmente, o que aconteceu aqui lá no passado aconteceu dentro desta casa, ou seja, é um emaranhado familiar que veio e atingiu e alcançou esse casal aqui. Esse casal aqui. Então foram feitas as falas, as dinâmicas, eu também coloquei a ancestralidade, claro, sempre a ancestralidade, dos dois sistemas tem que estar, porque tudo começou lá atrás. Então é um movimento de inclusão, de suspensão de julgamento, de crítica, para que esses emaranhamentos, para que esses sentimentos, sabe, conturbados sejam apaziguados, comecem a ser apaziguados e essa ancestralidade comece a ser vista e tratada. E essa vítima se sinta, na memória desse sistema familiar, ela se sinta vista e incluída. A linguagem do nosso inconsciente, ela é simbólica. Precisamos estar atentos numa constelação ao que vemos, ao que ouvimos e ao que sentimos. Se você assistiu até aqui, se você entendeu a importância do assunto desse vídeo, a importância desse vídeo, eu peço a você, por favor, que você se inscreva. Caso você conheça alguém com essa mesma questão, que você possa compartilhar com essa pessoa, por amor a ela. E a sua pergunta, a sua dúvida, a sua curiosidade, você pode deixar aqui nos comentários ou no meu direct do Instagram, @rusane.lago, e o meu WhatsApp que eu sempre deixo aqui, certo?
Gratidão a você que assistiu, gratidão a você que se interessa por novas fronteiras do conhecimento e até o próximo vídeo.